E aí, povo, beleza? Hoje iremos criar o nosso primeiro projeto em React Native, como também vamos ver algumas situações que podem acontecer, seja no começo ou até mesmo depois de anos de carreira. Mas, sem mais spoilers, preparados? Então, sim, bora! Primeiro, acima de tudo, vamos conferir, se as ferramentas essenciais estão devidamente instaladas. Vamos abrir o terminal e lembrando, povo, que o terminal que eu estou usando é o CMDER. Eu gosto bastante dele, acho muito mais interessante do que o terminal do Windows ou até mesmo o terminal do próprio VS Code. Então vamos aqui e a gente digita o node-version e voilá! Está aqui a versão do Node, ele está devidamente instalado. Se ele não reconhecer o comando do Node, é porque realmente não está instalado devidamente e você vai ter que reinstalar de novo. Pode ter acontecido algum tipo de corrupção. Corrupção não. O arquivo pode ter sido corrompido ao ser instalado. É isso que eu quero dizer. Agora, vamos colocar o nvm-version e aqui está. E recapitulando, o NVM é o gerenciador de versões do Node. Se você quiser mais de um Node instalado, por exemplo, em sua máquina e alternar entre eles de forma prática e segura, use o NVM. E vamos agora o nosso querido e amado Java. É só isso, ele está devidamente onde deveria estar. E, por último, e muito importante, vamos conferir se o seu dispositivo está conectado em sua máquina. Se ele está reconhecendo o seu celular como emulador. Claro, isso se você for usar o seu celular como emulador. Mas não se preocupe que eu vou mostrar mais de um jeito, caso você não queira usar o seu celular como emulador. Você digita aqui ADB Devices e voilá, aqui está. Cara, eu gosto de falar isso. Mas, Paulo, como eu faço para usar o meu celular como emulador? Como eu faço para fazer com que ele vire um emulador, que ele seja reconhecido pelo computador? Boa pergunta, my friend. Existem duas formas de usar o celular para emular o seu aplicativo React Native. A primeira delas é você usar uma depuração via USB. A segunda é usando o Expo. No meu caso, eu estou usando uma depuração via USB. E como nós podemos fazer isso, no caso? Bem, você primeiro tem que ir lá nas suas configurações do seu smartphone Android, buscar as opções sobre o dispositivo ou sobre o telefone, isso muda de acordo com o modelo do seu celular, mas ao achar, você terá que procurar uma opção no qual tem o número de compilação ou o número do dispositivo. Às vezes é o número do seu sistema operacional. E clicar nele pelo menos umas 7 a 10 vezes por aí. Eu nunca sei a quantidade certa, você vai ter que ficar clicando feito um doido para desbloquear as opções de desenvolvedor. E é isso mesmo que você ouviu. É praticamente um easter egg, aquele item secreto que te dá uma nova skin praticamente. Parabéns, você agora liberou a skin de desenvolvedor. Antes você tinha a skin de usuário, agora você é um desenvolvedor. Agora você precisa sair de lá e entrar novamente em configurações e lá embaixo você vai encontrar esse portal secreto para o mundo das sombras que você desbloqueou, as opções de desenvolvedor. E lá você precisa ir nessa opção e ativar a depuração USB, somente isso. Claro, conectar seu celular com um cabo USB em seu computador, ele não vai se conectar por magia, né? Eu espero que não, né? Usando o seu cabo USB, conectando ele no PC, podemos agora verificar se ele está sendo reconhecido como emulador pelo seu dispositivo, pelo seu computador, pelo seu emulador, pelo seu terminal. A gente vai fazer o ADB Devices e ver se ele está devidamente conectado. Feito isso, então, simbora para o segundo módulo, o Expo. Caso você não possa usar a depuração USB, você pode ir na Play Store e baixar o aplicativo da Expo. Pois bem, ao criar um projeto no Expo e executá-lo, no seu terminal irá gerar um QR Code cuja leitura deve ser feita pelo seu aplicativo da Expo em seu celular. E ele simulará o que estiver ocorrendo no aplicativo em sua tela. Mas lembrando que aqui no curso veremos mais o CLI, onde teremos mais opções de desenvolvimento e uma estrutura bem mais robusta do Android.
Mas se você escolher o Expo, continue aqui, tudo bem, que o código ainda vai servir e conhecimento nunca é demais. E ainda aqui no site do React Native em Get Started, podemos encontrar várias opções de como iniciar o nosso projeto. E vamos utilizar esta aqui. Utilizar o React Native sem um framework. Mas o que seria isso no caso? Pois bem, meu bem. Antigamente, lá na época dos Incas e dos Maias, o mais comum era a gente usar o CLI em nossa máquina para poder criar os nossos projetos. Mas também existia a opção de não instalar e puxar tudo que o CLI oferece que precisamos para um projeto, apenas com o comando npx. E então, nos tempos modernos, esta foi a opção que ficou mais em conta no caso. Porém, mas também aqui você encontra o comando de como criar um projeto native com o Expo, mas voltando aqui, vamos entrar e ele nos mostra também o comando para você desinstalar o CLI em sua máquina, caso você já tenha o CLI em sua máquina, caso você já tenha colocado antes desenvolvido em React Native e queira só usar a versão mais atual. Mas como estamos começando, eu creio que você não tem o CLI na sua máquina, vamos usar esse comando aqui. Abrindo o terminal, eu criei uma pasta para o nosso projeto, eu recomendo que você também faça o mesmo, para deixar mais organizado no caso. Dentro dela, vamos dar um comando e escolher o nome do nosso querido projeto. Eu vou colocar, deixe-me ver, MyWord. Vai se chamar MyWord. Mas não vamos instalar a última versão do Native, vamos colocar um --version e escolher a versão 0.77.0. Paulo, mas por quê? Por que você vai escolher a 0.77.0? Então, João, tem algumas coisas que eu preciso mostrar a vocês antes que ocorra futuramente e vocês não estejam preparados ou avisados a respeito. Então, sigamos. Enfim, criar um projeto sempre demora. Eu vou cortar o vídeo, aí vocês voltam em um segundo. Com o nosso projeto criado, vamos entrar em sua pasta, aqui, dando um CD, e usar o comando code. Para abri-lo em nosso querido VS Code. Ele sempre pergunta isso, no caso. E vamos fechar isso aqui também, e mais isso aqui. Boa. E essa é a nossa estrutura do React Native. Mas vamos com calma que ainda tem muita coisa pela frente e não vamos perder o foco. Nós vamos ver muito disso futuramente. Agora, com o nosso celular conectado via USB, vamos rodar o nosso projeto. Em um terminal, vamos usar o npx react-native start. E em outro terminal, eu vou dar aqui um Ctrl+T. Se você estiver usando o cmdir, um Ctrl+T, você cria outra aba. Eu gosto dele isso, você cria várias abazinhas e fica bem organizado. Usamos o npx react-native espaço run-android. E aí está ele rodando, ele mesmo, meus amigos, o nosso querido e tão aguardado projeto React Native para Android em seu mais puro erro. E isso mesmo, cara, deu erro. Pois não digitamos nada de errado, nem sequer modificamos nada no projeto. Esse projeto é novo. Contudo, muitas vezes, os erros são genéricos, assim como este, e muitas vezes um erro, por mais que explícito seja, ele mascara outro erro que está ali por trás e a gente não consegue ver. Então, sem pânico, claro, o que podemos fazer aqui? Bem, primeiro passo, que resolve a maioria dos erros de compilação, é limpar o cache do Gradle e do seu projeto, o cache do Gradle do seu projeto, pois ele pode estar corrompido e ter algumas configurações guardadas para
que sejam compatíveis com a sua máquina. Nem sempre ele irá criar o projeto tão compatível quanto deveria ser, infelizmente. Então, vamos dar um CD Android para entrarmos na pasta do Android e limpar bem limpado esse cara com Gradle Clean, esse comando aqui. Feito isso, vamos dar um cd ... para voltarmos para o diretório raiz de nosso projeto e tentar rodar ele novamente. Beleza? E feito isso, vamos dar um cd ... para voltarmos para o diretório raiz de nosso projeto e tentar novamente. E voilá, mais um erro, agora diferente. E era isso, meus amigos, que eu queria mostrar a vocês, que um erro mascara o outro e muito em certos casos. Mas também em muitos casos, apenas limpar o cache resolveria, mas tinha outro aqui no caso. E não fizemos nada de errado, nenhum comando mal digitado e o ambiente está devidamente instalado, configurado. E o que aconteceu então? Se a gente parar para ver o que o erro diz, o erro afirma que há um problema com o NDK. Mas o que é esse NDK? É o novo Donkey Kong? Quem me dera que fosse. Mas não. O NDK é o Native Development Kit. Em suma, ele é um conjunto de ferramentas do Android que permite compilar o código nativo. Por hora, não entraremos muito a fundo nisso, isso vai ficar para outro módulo. O que precisamos entender aqui é... Um minuto. Vamos aqui no site do React Native e vamos ver as versões. Nós criamos o nosso app na versão 0.77.0. Ela já não recebe suporte, mas não é tão antiga assim. Um ano passado até, na verdade. Se na hora de criar o projeto eu não tivesse especificado a versão, ele sempre vai instalar a versão mais recente do React Native. Mas a mais recente e a mais recomendada é mais ou menos. O recomendado é você ter uma versão estável, no caso, e que suporte aquilo que você procura desenvolver. Muitas vezes, novas versões têm bugs que ainda estão sendo resolvidos pela comunidade do React Native. Mas, olhem, existem várias com suporte, no caso. Então, por que instalou a 0.77.0? Porque, meu povo, no mundo real... Dentro do mercado, nós não iremos apenas criar novos projetos a pedido do cliente. Às vezes, pegaremos projetos legados, outros que nem sequer são tão legados assim, mas já estão numa versão de um ano atrás, como essa, por exemplo. E ao dar suporte em algum projeto, em algum momento, não significa que ocorrerá, mas em algum momento você pode passar por isso. Até mesmo se você tiver usando uma versão mais recente, existem bibliotecas de terceiros que não são compatíveis. Por exemplo, vamos supor que você quer criar um app com uma biblioteca de câmera específica, mas ela não funciona com a versão 0.8 para cima. E o cliente exige que você use exatamente essa biblioteca e não outra. Isso pode realmente acontecer e é nessa hora que você precisa aprender a se virar com as versões menores do React Native. Mas em relação ao código, não se preocupe, isso não muda nada. Sei que você deve estar pensando, eu não fiz nada de errado, mas por que deu erro mesmo assim nesse NDK? Não era para ele instalar tudo corretamente, pois eu disse qual versão era, eu coloquei lá 0.77.0. Eu te entendo, minha amiga, meu amigo, meu inimigo também, eu entendo vocês. Mas o que acontece é o seguinte, quando você especifica a versão, ele irá criar o projeto,
o template, por assim dizer, para aquela versão, assim como dependências, Gradle e afins. Mas a questão é que o React Native ele não é responsável pelo NDK, pelo seu SDK, pelo Java e outras coisas. Então, quem é o responsável pelo NDK? Bem, é o Android Studio. Então, foi ele quem errou? Na verdade, não. O que ele fez foi adicionar a versão mais recente do NDK, que é o seu comportamento padrão. E, por azar, essa versão do NDK é incompatível com a versão 0.77.0 do React Native, que é de um ano atrás. Mas não tem vexame, é simples de solucionar isso e você continuar usando seu projeto nessa versão que a gente escolheu. Vamos aqui no VS Code e aqui na pasta Android, em Build Gradle, e lá a gente vai encontrar o NDK Version. Nessa versão 27 é a mais atual. Essa versão 27 é a mais atual, dependendo do espaço de tempo que você estiver vendo esse vídeo, claro. Então, vamos mudar para uma compatível com a versão do Native. Vamos colocar 26, pausa o vídeo e copia o que eu estou digitando aqui. E agora, limpando o terminal, podemos limpar novamente o nosso cache na pasta Android. Sair com c... e em uma aba dar o comando npx react native start. E em outra aba a gente faz um npx react native run-android. E aqui está o nosso projeto funcionando perfeitamente na versão 0.77.0. Mas espera um minuto. E quem não puder usar o celular para emular? Quem não quiser fazer uma depuração USB, mas também não quiser usar o Expo? É mais simples ainda, meu amigo, minha amiga, meu inimigo, ou seja quem for. Não se preocupe, se o seu PC tem pelo menos uns 8 GB de RAM, é um Core i5 ou equivalente ou até mesmo maior. Creio que dá tranquilo para você usar o emulador do próprio Android Studio. Você virá aqui em More Actions, escolher Virtual Devices Manager e aqui está, eu já tenho um emulador aqui, mas para criar outro dispositivo você vai vir aqui no mais, escolhe as configurações que você deseja e Finish. Vou utilizar o que eu já tenho no caso. E ao abrir o emulador, você fará o mesmo de antes, npx react-native start e em outro terminal, npx react-native run-android. E simbora! Viu aí? Olha que lindo isso, rapaz. Eu até me emociono vendo o nascimento de um novo projeto React. É muito lindo. Então é isso, meu povo. Próxima aula vamos brincar um pouco melhorando o visual deste aplicativo. Mas não desinstala, nós não iremos precisar nada da versão do Native para o primeiro projeto. E o que vem pela frente é a parte divertida, rapaz. Vamos codar. Tranquilo? Até a próxima aula. Valeu!